Olá pessoal, tudo bem com vocês? Disciplina de projeto experimental, professor Guilherme Roldão na área. E hoje nós vamos continuar nossos estudos falando da experimentação agrícola. Então nós vamos relembrar algumas coisinhas que vocês estudaram lá na estatística experimental, para a gente poder construir aqui de forma bem sólida, né, e condensada o nosso material e métodos. Então, para isso aqui, a gente vai começar a entender a questão dos delineamentos experimentais. Então, o que é o delineamento experimental? Ele nada mais é do que a forma como os tratamentos ou níveis de um fator, eles são dispostos nas unidades experimentais, ou aquilo que nós chamamos também de parcelas. A relação de se fazer um delineamento experimental se dá para que o erro experimental seja reduzido ao máximo possível, né? Sendo necessário, então, por parte de vocês, o estabelecimento, então, junto com o orientador, de um delineamento experimental. Então, aquela galera que vai trabalhar com experimento de campo, né? Vai trabalhar com experimento em laboratório, que vai trabalhar com experimento aí em casa de vegetação, em estufa, vai precisar de estabelecer um delineamento experimental. Então, para isso, pessoal, isso é fundamental para o sucesso do experimento de vocês. Um delineamento mal conduzido, ele inviabiliza todo o seu material e método e vai te gerar um resultado errado, né? Um resultado aí inconclusivo. Então, daí essa importância de vocês terem esse acompanhamento muito próximo agora do orientador de vocês. Então, a gente vai ver os principais métodos aqui de delineamentos experimentais, né, dentro da experimentação agrícola. Então, lembrando que isso aqui é só uma recapitulação do que vocês viram lá da disciplina de estatística experimental. Por que eu quero tratar sobre isso com vocês? Porque nós vamos, nas próximas aulas, aprender a utilizar um software estatístico, onde vocês vão aprender a rodar os dados e poder ter aquelas informações que vocês levaram aí páginas, né, para fazer na unha, na mão, os cálculos. Nós vamos fazer isso aqui em 20, 30 segundos. Tá? Então, só para a gente recordar como é que funciona isso, para a gente poder aprender a lidar, né, com o domínio do software. Então, vamos lá, vamos relembrar os principais modelos de experimentos em agronomia. Vou tratar o primeiro com vocês aqui, que vocês devem lembrar, que é o DIC, né, o delineamento inteiramente casualizado. Esse tipo de experimento, pessoal, que utiliza o delineamento em DIC, via de regra, trabalha-se com um ambiente onde você tem controle sobre os fatores. Então, geralmente a gente tem uma questão bem homogênea, né, em relação às variações externas. Então, são experimentos, muitas das vezes, são conduzidos em casa de vegetação, em estufa, em laboratório. Quer dizer, será que um experimento de campo não pode ser feito em DIC? Sim, ele poderia ser feito em DIC, desde que você enxergue aqui uma relação de homogeneidade ali entre as suas parcelas. Um exemplo que eu estou dando para vocês aqui, né? Um experimento que foi realizado com 4 tratamentos e 5 repetições. Então, a gente tem lá totalmente casualizado, né, os tratamentos dentro desse nosso bloco, esse blocão nosso aqui. Como é que a gente faz aqui aleatoriamente aqui a escolha das parcelas onde estão aqui os nossos tratamentos? Então, vocês devem lembrar, a gente faz isso aqui sorteio, né? Então a gente pega um copinho lá, trabalha com as fichinhas. No caso, a gente tem 4 tratamentos, então T1, T2, T3 e T4. E aí esses tratamentos só podem ser retirados do copinho 5 vezes, porque só podemos ter 5 repetições. Então a gente vai colocando isso lá de forma casualizada dentro do nosso blocão aqui, até a gente ter a distribuição de como vai ser feito o nosso experimento aqui em DIC. Tá? Então é um experimento onde a gente, relembrando aqui, nós temos um ambiente onde você tem controle sobre os fatores. O outro modelo experimental muito utilizado também nos nossos TCCs é o delineamento em blocos ao acaso, né, que é o famoso DBC. O DBC a gente utiliza aqui no caso quando a gente não tem um ambiente
controlado. Nós temos variáveis externas aqui que podem influenciar o nosso trabalho. Então, por isso, nós vamos dividir o nosso experimento em diversos blocos para a gente verificar como se comporta o tratamento, né, em diferentes situações, em diferentes localizações onde não temos controle sobre as variáveis externas. Então, a maioria dos experimentos em campo utiliza o DBC, né, como delineamento experimental. No nosso caso aqui, do nosso exemplo, temos também um experimento aqui com 4 tratamentos, no caso agora em 5 blocos, né? Repetimos aí esse tratamento 5 vezes, mas em blocos diferente do DIC, que a gente tinha um blocão só. Então, no caso aqui, nós temos os blocos B1, B2, B3, B4, B5, e os tratamentos também foram colocados aqui dentro das parcelas por meio de sorteio, por meio da casualidade. Então, foi sorteado, né, e colocado aqui a ordem onde os tratamentos estão aqui conforme os diferentes blocos que eles estão localizados. Então, dá para ficar claro aqui a diferença que nós temos entre o DBC e o DIC, né? A gente não tem controle sobre os fatores, no caso do DBC, então por isso a gente precisa dividir eles em diferentes blocos, e no caso do DIC, nós temos controle total, né, sobre o ambiente que está sendo aplicado o experimento, então a gente pode conduzir isso dentro de um bloco único. Algumas recomendações para vocês importantes, sendo que é importante principalmente quando se trata de DIC, né? Quando se trata aqui de DBC, é importante que se identifique quais são os fatores de menor controle que você tem dentro da sua unidade experimental. Por exemplo, a gente pode ter situações onde existe uma área mais sombreada, nós podemos ter situação onde nós temos uma mancha de solo diferente, onde foi conduzido o experimento, uma região onde possui mais pedra, onde teve, às vezes, algum incidente. Então, a gente vai identificar esses fatores aonde tiveram menor controle, né, porque isso pode repercutir aí nos resultados, né? A gente pode ter aqui um erro, né, maior dentro de algum bloco, de algum fator aí, e aí a gente precisa estar nomeando, né, quais são as possibilidades que isso geraram, porque isso pode gerar um coeficiente de variância grande, né, em alguma unidade experimental que você está avaliando. Uma das recomendações que eu dou para vocês é a utilização de no mínimo 20 parcelas, tá? Então a gente trabalhando dos exemplos que eu trabalhei com vocês aqui, né? A gente está falando de 5 repetições e 4 tratamentos, então a gente está falando aqui de 20 parcelas. A recomendação é que vocês utilizem o máximo de parcelas possível, porque pode ser que algum incidente ocorra e aí por conta desse incidente você precisa descartar algum bloco, e aí se você descarta um bloco que gera um número de parcelas menores, pode acontecer de não gerar estatística confiável para o seu trabalho, né? Então a gente recomenda aqui que pelo menos 20 parcelas viáveis estejam importantes aqui para vocês identificarem dentro do experimento de vocês. E é só uma recomendação, isso não é uma regra, mas a gente evitar trabalhar com menos de 4 tratamentos. Imagina a gente fazer um experimento onde eu vou utilizar em uma cultura adubação. Se eu trabalho com 2 tratamentos, um com adubo e sem adubo, né, qual é o resultado que eu espero com isso? Será que existe alguma relevância, alguma importância nesse tipo de pesquisa? Então eu acredito que isso não gere talvez um dado acadêmico, científico tão legal. Então a gente, nesse mesmo exemplo, estamos falando de 4 tratamentos, então a gente vai usar uma testemunha onde eu não usei nada, né, de adubo. Eu posso utilizar, por exemplo, 50% da dose, eu posso usar a dose recomendada e posso utilizar o dobro da dose. Então eu tenho 4 tratamentos aqui, e isso pode gerar, né, uma discussão legal, alguma informação interessante a partir desses dados que a gente tem da metade da dose e o dobro da dose, né, a dose homeopática e a dose cavalar, além da dose nula, né, que é a nossa testemunha, e o que é recomendado pelo fabricante ou pela academia.
Então a gente tem aqui essa recomendação para vocês. Existem outros delineamentos experimentais? Sim. Existe o uso, por exemplo, do quadrado latino, mas eu tenho identificado pouco uso isso dentro dos nossos trabalhos de conclusão de curso. E uma dúvida que o pessoal sempre tem em relação ao fatorial, tá? O fatorial, ele não é um delineamento experimental, ele é um desdobramento, viu? É um desdobramento que pode ser aplicado tanto ao DIC quanto ao DBC, tá? E outro modelo experimental, onde a gente tem um tratamento dentro do tratamento. Então, eu tenho um desdobramento, né, a partir de um tratamento que já foi realizado, tá? Então não confundam aí, fatorial não é um delineamento, é um desdobramento. A gente destacar com vocês hoje também os tipos de experimento, então a gente já falou sobre isso, né, na construção do material e método, que são os experimentos quantitativos e os qualitativos. No caso dos experimentos quantitativos, a gente vai ter utilização de um cálculo de análise de regressão, onde ele vai gerar um gráfico, tá? Um gráfico onde a gente tem aqui um gráfico de função quadrática, tá? Vai gerar uma equação de segundo grau, onde a gente tem o ponto mais alto, né, da curva, está bem em moda falar sobre isso, o ponto mais alto da curva ali, a gente vai ter a dose recomendada, e aí quando ela começa a cair, a gente começa a ter já o enfraquecimento aqui do nosso tratamento, né, em relação a qualidade do que está sendo proposto dentro da pesquisa. Então a gente tem aqui o cálculo de análise de regressão, que isso vai ser explicado por meio de gráficos. Tá? Isso é muito utilizado quando a gente trabalha com doses. Então a gente vai falando de doses, né, nulas, homeopáticas, recomendadas e cavalares, e a gente vai começar a perceber que isso vai gerando uma curva, né, que é onde a gente tem aqui o nível ótimo, tá, do tratamento, que pode ser explicado por meio desse gráfico nas análises quantitativas. No caso das análises qualitativas, a gente utiliza os famosos testes que vocês estão acostumados, né? Testes de Tukey, né, a 5% de probabilidade, teste de Duncan, Scott-Knott, Dunnett. Então a gente tem vários testes aí que podem ser escolhidos aí para fazer as análises experimentais de vocês. Via de regra, a gente tem visto o pessoal utilizar muito Tukey, né? Duncan já é um teste pouco exigente, Scott-Knott já é recomendado quando você tem mais de 9 tratamentos, então é interessante que você, junto com o seu orientador, defina qual é o tipo de teste que vocês vão aplicar para fazer a explicação depois dos resultados de vocês, mas isso é preciso, né, estar ilustrado, determinado ali dentro do seu material e método. E a explicação que se faz por meio da aplicação de teste, né, nos experimentos qualitativos, eles são explicados por meio de tabelas, tá? Que vocês vão aprender a fazer também aqui comigo, além de interpretá-las, tá certo? Então, essa aqui são os modelos de experimentos que nós temos na grande maioria dos trabalhos de conclusão de curso da faculdade. Beleza, pessoal? Esse aqui é o recado que eu tinha para passar para vocês hoje. Agradeço a sua companhia, obrigado e até a próxima.